Eu recebo agora aqui o cronista esportivo Edemilson Luiz para falar um pouco sobre os desafios do esporte blumenauense em 2025. E olha, que são muitos, né, Edemilson? Bom dia. Bom dia, Jorge. Um forte abraço a você, a toda a audiência aí da Itaberá, né? Não são poucos, né, Jorge? Sai ano, entra ano, o nosso esporte na cidade de Blumenau sempre com dificuldades, né? Se encaixa durante o ano, mas, assim, nós temos muitas dificuldades. A maior delas foi recente agora com o nosso basquete feminino. Por pouco não vai para a Liga. E é uma das únicas equipes, eu acho, tirando São Paulo, do eixo aqui da região sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande. Então, mas felizmente que veio, participa desde o início, né, do Campeonato participa Nacional. Desde o início da Liga Nacional. Né? E vem com um novo desafio, porque a técnica do basquete feminino de Blumenau, que ganhou projeção nacional, acabou se afastando do comando técnico, né, por problemas de saúde. O auxiliar técnico que assume. E o técnico do basquete masculino também se afastou por uma nova proposta. Né? Ali, nos dois basquetes, conversando com o Luciano, que era sempre o que nos abastece, né, na área de comunicação lá, o basquete realmente feminino passou por problemas financeiros, tá? E grandes, né? E aí agora, com a saída da Bruna aí, pelo menos no primeiro semestre, mais difícil ainda. O basquete masculino ainda está por vir, porque um dos principais apoiadores, que é o Marcelo Gheorghi, também já acenou que não está com muita disposição esse ano. E aí a saída do Germano, entre outras, então podemos ter assim um momento sombrio, ou tempos mais sombrios ainda, né, mais escuridão para Infelizmente, né? Infelizmente. A gente torce muito para que todas as modalidades avancem, principalmente aquelas que elevam a cidade, né, a uma projeção nacional em se falando de esportes. Exatamente. Assim, a mesma coisa o próprio futsal nosso, né? A gente torce sempre, o nosso futsal eu acho que fechou o ciclo, inclusive, de contratações. Não tendo dinheiro ou investidores de vulto, o que ele fez no Blumenau Futsal? Foi atrás dos principais jogadores, ou que sobrou no mercado, de jogadores que não tinham espaço dentro das equipes grandes, as chamadas grandes dentro do futsal, e pegaram esses meninos aí que jogaram sub-20, sub-21, que teve uma competição paralela à Liga Nacional esse ano. Então trouxeram esses garotos para cá com o propósito deles aprenderem também ou ganhar experiência, mas jogarem. Isso tem qualidade. Vamos ver, isso vai depender ainda. Aí nós temos aquela situação toda com a Secretaria Municipal de Esportes, que é o Bolsa Atleta, se fica dentro desses valores ou não, para ver o que o Blumenau ainda pode, digamos assim, também investir dentro do futsal. Né? Lembrando que ano passado o governo do estado lançou um programa de incentivo ao esporte, né? Já tem o plano federal, agora vai ter um estadual também. Sim. O município aqui também oferece algo nesse sentido para tentar valorizar e também atrair atletas, né? Nesse sentido, e que o futsal está na Liga Nacional porque tirou o rebaixamento do ano passado. Porque senão não estaria, né? E isso é uma briga muito grande dentro da Liga. Eu lembro que o presidente da Liga esteve em Blumenau o ano passado e eu inclusive estive lá no SES. Conversei com ele rapidamente e ele me disse que ele garantiu que teria, né, nesse ano de 2025, a Liga B. Mas, felizmente, para o Blumenau Futsal não existiu. Mas tem uma briga, uma bronca muito grande ali dentro da própria Liga, que é bastidores, que quem adquiriu a chancela, quem adquiriu a oportunidade, não pagou pouco. Hoje é 500, 600 mil um espaço na Liga Nacional. Aí tu disputa um ano, dois e cai para uma Série B, por mais que ele tenha garantido que teria os mesmos valores, tudo, fica difícil. E quem está chegando numa Série B, como é que vai disputar? Chega bem, chega mal. E outra coisa, nós temos hoje o Campeonato Brasileiro, promovido pela Confederação Brasileira de Futsal. Né? Então por exemplo, o Concórdia aqui disputou esse ano, né? E é uma competição paralela. E isso tem chamado a atenção também, porque na Liga Nacional de Futsal, se a gente for ver, nos últimos 10 anos, assim, mesmo, quase que as mesmas equipes, né? 2 anos. Está ali entre 4 equipes, 4, né? 5 equipes que têm. Santa Catarina e Rio Grande do Sul com as maiores forças. Principalmente. Né? O Paraná deu uma assanhada ali, mas também já perdeu muita força, né? E o vôlei, Edemilson? Temos o vôlei masculino nos representando na Superliga. A equipe feminina, né, acabou indo para a Liga B. Qual é a expectativa? O feminino está complicado, né, Jorge? Liga B, não sei nem se disputa porque precisa ter os pagamentos, tem uma série de situações assim.
Prefiro falar daí do vôlei masculino. Eu acho que aí eu vou centralizar na figura, lógico, tem toda a diretoria da APAM, mas eu sempre gosto de ressaltar o tato e o feeling do Donegá, que é ele que começa a aglutinar os principais jogadores. Ele conhece grupo, ele começa... E convenhamos, toda a vida faz um grupo, assim, não é excepcional, mas não é ruim. Para ruim demora, né? Um grupo, tirando algumas lesões, é um grupo pequeno, mas um grupo geralmente bom. E aí nós estamos aí com alguns jovens, né? Começou muito bem, diga-se passagem, a liga, pontuando ali entre o sexto, quinto colocado, sétimo. Deu uma caída agora, tá? Nessa entrada, mas está pegando aí equipes com investimentos assim, quase que 10 vezes maiores que a gente tem aqui em Blumenau. Exato. É uma pena, né? Perdeu patrocinadores de peso aqui em Blumenau, correu atrás, mas é uma luta insana. Todo esporte precisa de dinheiro, não tem jeito, né? E falando em dinheiro, né, falando no esporte, né, se nessa questão essas equipes que buscam representar a cidade em competições nacionais têm dificuldade, o nosso falido futebol tem muito mais dificuldade ainda, porque sequer consegue jogar aqui no município, né? Esse é o grande problema, tá? Vamos dizer assim, eu peguei uma fase muito boa, né, do futebol. Vocês pegaram antes, eu peguei um pouco mais à frente. 2008 a gente teve uma fase boa com o Metropolitano, mas não jogamos em Blumenau, muito pelo contrário. Foi Brusque e Timbó, né? E aí nós tivemos aí 10, 12, 15 fases boas do Metropolitano, 18 que ficou campeão da Série B. Mas realmente a gente ainda necessita de um produto com um pouco mais de qualidade, mais de consistência aqui em Blumenau. E não temos um campo, né? Tá todo mundo nessa expectativa de que saia realmente o processo ou o projeto aí do SESI, seja ou venha para Blumenau para dar um pontapé inicial. As duas equipes já falaram esse ano. A disputa da Série B, apesar deles estarem terem participado do Congresso, tudo, quase que a prioridade é que se jogue em Blumenau. Se não jogarem em Blumenau, eles vão repensar para ver se jogam a Série B ou não. Porque o Metropolitano joga lá em Ibirama, o Beck iria jogar novamente, talvez, em Jaraguá do Sul. Fica longe. Não que jogando no SESI, a ilusão também de quem achar que o Beck e o Metropolitano, se jogar no SESI, não dá 3 mil pessoas hoje, a não ser que seja uma equipe muito boa. É porque perderam com o tempo os seus torcedores. O Metropolitano perdeu o torcedor, o Beck perdeu o torcedor. Tem uma geração que nem conhece o futebol de Blumenau. Mas nós temos aquela turma que gosta do futebol final de semana, que entope os campos aí de futebol amador, tá? E essa turma gosta do futebol profissional. Mas é a turma da cornetinha, né? Vai lá, o amendoinzinho e ficar cornetando os caras dentro. Mas assim, é um produto que é viável, né? Eu acho, mas tem que ter dinheiro. Se não tiver dinheiro... E as duas equipes, assim, o Metropolitano trocou o presidente agora. Saiu o Valdeir, entrou o Ronei. Fez uma movimentação no mercado de buscar sócios torcedores. Trouxe lá 50, 60, mas não é isso que vai dar sobrevida. Resolver o problema, né? Não. O Beck tem um problema da SAF, está lá com a SAF, tem um investidor forte que está há 2 anos já investindo, né? Soube nos bastidores, uma raposa felpuda me falou hoje ainda pela manhã, que não só ele... Né, na SAF, ele pode estar vendendo parte dessa SAF para um outro investidor forte, daí, então o Beck teria uma sobrevida, um fôlego bem interessante, tá? Para esse ano já de 2025, se isso acontecer, né? E o Metropolitano é aquela história, o Ronei tenta resgatar as pessoas que estavam junto com ele, que a gente esteve junto em 2008 no Metropolitano, para buscar realmente resgatar isso aí. O Metropolitano hoje tem um endereço, tem um prédio lá, pega água, isso e aquilo, mas tem lá, tem um alojamento, enfim. O Beck, eu estava conversando com as pessoas, até a gente estava comentando, o Beck está naquela situação do Metropolitano de 2005, 2004, que era virtual, ele tinha um endereço de alguém, mas não tinha uma sede, não tinha nada. E aí parece que com investimentos, essas pessoas podem vir junto ao Beck até para... centro de treinamento, assim, mas como eu te digo, né, Jorge, aqui em Blumenau se fala muito, mas para realizar daí entre o que se fala e o que se realiza tem uma distância assim bem grande, em especial no futebol, né? E precisa investimento, algo que não tem e não se vê uma motivação para isso, né? Você não vê uma motivação, algo que incentive o investimento nessa modalidade esportiva aqui na cidade? Não tem, né? Hoje as duas equipes passam, digamos assim, por uma premissa de que precisam mesmo virar SAF ou futebol, porque assim,
o clube não tem patrimônio. Né? O Metropolitano tem lá um centro de treinamentos, mas não é um patrimônio, uma sede própria, uma sede onde você traga seu associado e tal. O BEC menos ainda. Então, hoje, é mais fácil essas equipes fazerem uma SAF com pessoas daí idôneas também, né? Pessoas que tenham respeito pela instituição, ou quem está dentro da instituição fazer bem amarradinho para os caras não... Que a gente já viu SAF a nível Brasil, né? Olha o Vasco. Olha o Vasco, olha o próprio Botafogo, né? Com situações assim. Então, assim, hoje tu tens que ter uma garantia com essas SAFs. E eu acho que o futebol de Blumenau passa por essa troca. A marca é muito forte dentro de Blumenau. Dizer que o pessoal de Blumenau não gosta de futebol é ilusão, o pessoal gosta, hoje ele serve, né? O futebol, eu acho, o esporte em si, ele serve realmente para o cara que trabalha, tirar aquele estresse, para quem começa... Eu até acho, Edemilson, que a gente gosta de futebol não de pelada, né? Não, mas... Vai para um domingo para um campo de futebol e ver aquilo, você não volta mais. Jorge, tu é das antigas como eu dentro do esporte. E a gente já vivenciou várias vezes assim, ó. A gente pode ter até um time que não chega, mas precisa ter um time que vende caro quando for derrota e essas coisas assim. Como diz os meus vizinhos, não, o cara tem que ralar a bunda no chão mesmo, no gramado, dá a vida. E o torcedor aplaude. Tu já viu isso? A gente perder dentro de futsal aqui, dentro de vôlei, e o torcedor aplaudir de pé aqui, porque a equipe brilhou, lutou do começo ao fim. Não dá para trazer, né? Meia dúzia de jogadores, ou cara que estão tentando a vida aí, e não tem nenhuma, sabe? Não tem nenhum compromisso com o clube. Se perdeu, ele vai ficar aqui 3 meses e vai embora. Então tem que ser... O compromisso não é nem com o clube, é com ele mesmo, de fazer uma boa... E tem gente que vem para cá e realmente não tem condições de jogar, não jogaria do time na rua lá. Né? Esse também é um problema. Então, assim, a gente tem que tratar isso com um pouquinho mais de profissionalismo. O futebol tem que ser tratado com profissionais e trazer profissionais dentro da área. Não adianta, eu sou diretor do clube, eu vou escolher o jogador. Não está vivendo isso no dia a dia, é besteira. A partir do momento que faz uma equipe simples, mas competitiva, é interessante. E quando tu chega para o torcedor, e quando o torcedor está aqui, ó, vamos botar na Rua 15 aqui embaixo, tá? Ou num cafezinho, na saída de fábrica, discutindo assim, eu e você, pois a gente vai jogar lá em Joinville. Quanto é que tu acha que a gente vai ganhar o jogo lá? Né? Isso seria o ideal da gente ter uma equipe, sabes? Quanto é que nós vamos ganhar lá do Joinville? O que nós vamos fazer lá com o Figueirense? Vamos ganhar dos caras lá dentro, do Avaí? Dá para jogar de igual para igual com o Criciúma? Dá para ganhar lá? Dá, não dá? O Brusque nós vamos golear. Esse é o time ideal do sonho do torcedor, daquele que gosta de esportes. E aí ele vai. Ele vai uma vez, ele vai 2, vai 3 e acaba indo mais vezes, se a equipe der resultado dentro de campo. Não adianta eu ter o melhor marketing, melhor uniforme, tudo, se a equipe lá dentro de campo, o cara olha e diz assim, mas a gente não vai passar da primeira fase, cara. É só bordoado, aí ninguém quer. E não adianta estádio sem equipe competitiva. Aí não precisa ter o estádio, né? Se tu não tiver uma equipe competitiva, não precisa. Eu acho assim, todo mundo sonha com essa configuração de clássico dentro de Blumenau. Metropolitano e Beck Metropolitano. Não sei até onde isso é útil, né? Eu acho que a nossa cidade aqui hoje, com quase 400 mil habitantes, eu sempre digo para os caras assim, o problema de Blumenau é uma cidade que ela tem muito trabalho, mas assim... Tu não tens, por exemplo, que nem Joinville, grandes indústrias da área metalmecânica. Não tens grandes indústrias da área têxtil. É tudo terceirizado hoje aqui. Hoje a gente tem muito prestação de serviço dentro do Blumenau. Né? Não estou dizendo que isso é ruim, muito pelo contrário. Mas hoje, numa sala de 40 metros quadrados, 2 pessoas ou 3 faturam 1 milhão ou 2 por mês. 2 pessoas. Né? Só que essas pessoas, muitas vezes, não veem o futebol como um atrativo. Eles querem saber de pegar o carro dele para Balneário, viajar para o Norte, Nordeste, enfim e tal. Então a gente precisa ter uma diversificação maior, e existe isso aqui. Na Oktoberfest foi feito um movimento, trouxe lá o Lúcio, essa turma toda. Da Bundesliga. Uma raposa felpuda, que eu gosto de dizer sempre assim, também me comentou o seguinte, olha, eu ofertei para os caras assim, vocês não querem investir na marca Blumenau? Tem vôlei, tem basquete, tem isso, tem aquilo. Não, esses esportes a gente não tem interesse, agora futebol a gente tem. E aí, qual é o nosso futebol? Nós não temos, né? Pelo menos não tinha nenhum campo para jogar, enfim. Aí muita gente se pergunta, poxa, e o SESI? Eu acho o SESI fundamental, sim, para o Blumenau, porque não é o problema só o futebol ali, o campo.
toda a estrutura que tu tem lá para abrigar, sabe, para tu fomentar o esporte de base realmente dentro da cidade, né, cara? Então, é questão da gente ver o que vai rolar nesse 2025. Não começou bem para os esportes competitivos aí, ou pelo menos para esses esportes que a gente tem a nível de liga, né? Uma coisa que a gente começou, como terminou 2024, se arrastando, buscando. Aí tem o patrocínio, tem um amigo que tem uma empresa que banca um pouco mais ou menos, bota um pouco mais de dinheiro ou menos, mas uma hora isso cansa, cara. A gente tem que começar a trazer isso como a marca, como um retorno. E assim, a marca Blumenau tem retorno, né? Hoje a nível nacional dentro das ligas também. Isso é inegável. A marca tem, mas o esporte... A equipe não. Há um ponto de interrogação. Exatamente. E outra coisa também, com o advento e o crescimento das redes sociais, o empresário prefere muito mais investir no mais barato, que é uma mídia em rede social que dá mais retorno, do que em algo que não traz retorno para ele, né? Imagina você investir num time de futebol que não fica lá na segunda divisão, não chega, não joga na cidade. É difícil, né? Difícil, né? Por mais que você goste, é um negócio, você tem que levar como um negócio. Aí vem aquela história assim, hoje o cara investe por 2 motivos, ou porque ele é amigo do presidente e gosta do esporte, tem um filho jogando ali, e ele é um dono de uma grande empresa. E esse é outro problema, né? Porque você tem que ter... se de repente começam a aparecer jovens de Blumenau se destacando nesse ou em qualquer outra modalidade esportiva, começa também a haver uma empolgação. Talvez a equipe não dê tantos resultados, mas cria talentos que se avançam nacionalmente. A gente teve uma safra do futsal muito grande, que meninos que saíam daqui, da PAMA, da Hering, acabavam jogando fora, na Espanha, Portugal e por aí vai. E a gente não vê isso no futebol, né? Não. O último foi o menino aqui da São Bernardo. Ah, sim. Fugiu o nome agora, mas sim. Mas assim, Jorge, hoje, por exemplo, o futebol ainda é um que resguarda essa situação, né? Para sair do clube, tu tens que pagar uma multa ou algo assim. E geralmente, quando tu tens, por exemplo, tem um jogador que nem o Juan, que era do Metropolitano, estava no Corinthians, hoje ele foi para o Cuiabá. Tá? Mas é jogador que já está fatiado. O Metropolitano vai ter 10% de negociação, porque 20% é do Jorge, que já botou dinheiro lá dentro, mais 20% é do Edmilson, que já botou dinheiro lá dentro. Então, assim, e o problema hoje a nossa base, tanto no vôlei, no basquete. O futsal teve um ano, eu não lembro a década atrás, aí, sei lá, 2012, 11, uma coisa assim. Cara, eu contei, nós tínhamos 15 jogadores de ponta rodando Brasil e mundo. 15, tá? Aproximadamente 15 jogadores ali. Também meio diminuiu, né? Não, já diminuiu, porque aí nós tínhamos assim, fomento, a gente tinha a PAMA, tinha a Spaca Blue, tinha a Hering, né? E hoje a gente está com a Spaca e com a PAMA, tá? Mas essas... Que também sofrem para ter continuidade. Por quê? Porque chega lá, o Jorge leva o filho, aí com 16 anos o filho desponta, 17. Ele sai para ir jogar, ou no Blumenau Futsal, ele vai para o Rio Grande do Sul, para o Paraná. O que a PAMA ganha? Nada. Nem sempre um muito obrigado, sabe? Então, tu criou ali um cidadão, tu criou um atleta, tu deu condições para ele. Lógico que ele vai desenvolver muito mais saindo, ele vai ampliar, mas eles não ganharam nada em cima daquilo. No vôlei é a mesma coisa, né? Nós tivemos agora aí recente o exemplo do jogador de handebol. Sabe? Então, assim, a cidade, não a cidade, mas os formadores ainda dentro dessa chamada esporte, digamos assim, amador, que não é, né? Eles não têm, aí vive assim, de fazer pedágio, de ajuda de pais, algum dinheiro de licitação, ou prefeitura, ou de emenda, sabe? Tu vive disso para manter o dia a dia, são os abnegados realmente os caras. E hoje, é como tu diz, o futsal hoje já diminuiu, tu vê exemplo disso é o torneio de verão em Dayal. Quantidade de jogadores que tu tinha daqui de Blumenau participando lá e hoje já é menor. Não só de Blumenau, como de toda a região, né? Então, assim, hoje tu já traz um time formado. Por exemplo, tu tens o Jaraguá, tu tens, tinha o Foz, né? Cataratas, tem Santo André jogando ali. São equipes de liga que já estão ali dentro. E tu vê, assim, poucos atletas, como a gente via. Eu lembro de vários atletas. O Jamur, que hoje está
no Jaraguá, começou ali. O Tainan, que hoje está fora, jogou ali antes de sair para Corinthians e outras equipes. Então, várias dessas pessoas passaram para o próprio torneio de verão, que é uma das maiores competições aqui do sul do país no início de ano. Mas hoje também já sofre com alguns critérios, com algumas situações assim de trazer um jogador formado na região. E o futebol, cara, futebol é o que eu digo, futebol, perdão da palavra, mas é um saco sem fundo. Tu põe dinheiro e aquilo cada vez vai tendo que colocar mais. E aí aquela história, se hoje grandes equipes já não se sustentam com base, por exemplo, Figueirense e Avaí, quanto tempo não revela ninguém? Tu imagina uma equipe que está na segunda divisão, que nem Beck Metropolitano, para se... Mas seria o ideal começar por ali, para tu ter uma sustentação na equipe principal, de pelo menos 4, 5 jogadores, se não forem titulares, mas participar do elenco. Né? Ou visibilidade, pelo menos. Né? Exatamente, né, Jorge? Edemilson Luiz, obrigado pela tua participação hoje aqui. Sempre é bom falar do esporte, né? Ótimo. Novidades, desenvolvimento do esporte aqui na cidade. Jorge, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Né? Vou deixar um abraço aí para você e os seus ouvintes também. Um bom 2025 para todos nós, né, cara? É isso aí, né? De bons eventos esportivos. Também.